Questão 2. Um disco de 2 kg e 150 mm de diâmetro está preso na extremidade de uma barra AB, que tem meu A, aqui é meu B, de massa desprezível, que é suspensa por junta articulada em A. Então aqui tem uma junta articulada em A. Se no disco for observada a precessão em torno da vertical, no sentido indicado, a uma taxa constante de 36 RPM, determine a taxa de rotação própria do disco em torno de AB. Bom, então o que ele quer aqui é a velocidade angular desse disco em torno de AB. Taxa de rotação própria do disco em torno desse eixo aqui é AB. O que eu vou fazer agora eu vou redesenhar essa figura aqui, porque eu acho que vai ficar bem melhor. Então eu acho que está melhor, né? Então o que a gente tem aqui? Eu tenho esse ângulo aqui beta de 30 graus, essa barra que vale 0,6 metros ou 600 milímetros. Eu tenho aqui de vermelho o φ ponto na direção e no sentido K vermelho. E eu tenho aqui, ó, no sentido, na mesma direção, aliás, da barra, o meu psi ponto K amarelo. Esse K amarelo tá no conjunto IJK, né? Esse aqui é o nosso K. Esse K vermelho aqui ficou definido o seguinte, em aulas teóricas, para relembrar aí, que a velocidade angular é φ ponto K, esse K aí vermelho, mais θ ponto J mais psi ponto K verde. Ou nesse caso aqui, o K amarelo, né? O K amarelo. E esse aqui é o J amarelo. Então, essa equação nós definimos em aulas teóricas, e a velocidade angular é calculada dessa forma, onde esse K vermelho é igual a menos seno θ, I amarelo, eu estou colocando ele agora em função de IJK, mais cosseno θ K amarelo. Bom, aqui eu posso fazer uma analogia com o ângulo, né? Lá em aulas teóricas eu chamei de θ, mas aqui o nosso ângulo é o beta. Tá aqui, ó, beta. Então, como eu escreveria o momento desse disco em relação a A? Eu escrevi assim, ó, o momento, vou escrever aqui, o momento desse disco em relação ao ponto A, esse ponto aqui, eu estou calculando o momento do peso, ok? É o que? Igual a AB, vetor,
vetorial. Vetorial, o peso, que nesse caso seria igual a, o peso está aqui para baixo, né? Deixa eu desenhar ele aqui de vermelho. O peso está nesse sentido aqui, né? E nessa direção. Então o peso está na direção oposta ao que eu adotei aqui, para cá vermelho. Então o peso seria o que? Menos mg K vermelho. K vermelho. Isso aqui seria o momento do peso em relação a, ou seja, o momento do disco, né? Do peso do disco em relação ao ponto A. Bom, AB tá aqui, ó, esse vetor exatamente em cima da barra, e ele é um vetor no sentido contrário ao adotado como positivo, para cá amarelo. Então eu poderia ainda escrever o seguinte, que AB é igual a menos L, que é o tamanho dessa barra, menos L, K amarelo. O sentido positivo é esse aqui. Como o vetor está aqui, então está menos LK amarelo. Pois bem, então, continuando, eu poderia escrever o seguinte, que isso, no lugar de AB menos LK amarelo, vetorial menos MG, que multiplica o K vermelho, que vai ser o que? Menos seno beta, né? Aqui é só analogia, né? Nem aulas teóricas eu usei θ, mas aqui o nosso ângulo é beta, o nome dele é beta. Menos seno beta e agora amarelo, não é vermelho mais, estou substituindo, né? Estou recopiando aqui. Mais cosseno beta K amarelo. Tá aí. Então, o meu momento é calculado dessa forma aqui. Agora, a gente precisa usar de novo aquele esqueminha. IJK, JK daí. Então, no sentido... Cadê? Verde. No sentido horário, eu tenho resultados positivos, e no sentido anti-horário eu tenho resultados negativos. Então eu tenho aqui, ó, K amarelo vetorial e eu tenho K amarelo vetorial K. Esse produto vetorial K com K dá nulo, né? Então, o único produto vetorial que eu vou calcular vai ser o K vetorial I. KI, vamos ver? KI, estou no sentido positivo, KI dá mais J. Só que
aqui, ó, eu tenho um negativo aqui, um negativo aqui e um negativo aqui. Então, menos com menos, mais com menos, menos. Então, esse resultado vai dar negativo. Deixa eu colocar aqui de roxo. Resultado negativo. Agora eu vou só fazer a multiplicação. Então, vai ser mg L seno beta. E qual que é o vetor? J. Tá aí. Então, essa expressão me fornece o vetor, é um vetor, né? Momento do peso do disco em relação ao ponto A. Só que a gente também já estudou em aulas teóricas que o somatório dos momentos em relação a um ponto qualquer A, vetorialmente, é igual a vetor ômega H A, produto vetorial. Isso foi definido e demonstrado em aulas teóricas. Fazendo analogia, eu posso ter o seguinte, que HO, e isso aqui também já foi demonstrado, é igual a I menos I linha Φ ponto seno de θ Na verdade, já vou copiar como beta, né? Nosso ângulo é beta, não é θ. Seno beta é I mais I linha θ ponto J mais I psi ponto mais Φ ponto cosseno beta K. Isso aqui é o nosso HO. E também já ficou definido em aulas teóricas que ômega maiúsculo é Φ ponto menos Φ ponto seno beta, nosso ângulo aqui, I mais θ ponto J mais Φ ponto cosseno beta K. Então, eu tenho HO e esse ômega maiúsculo. Então, para eu poder calcular o somatório dos momentos aqui em relação a A, eu preciso multiplicar vetorialmente esses dois vetores aqui. Então, dessa forma, eu vou ter o seguinte, que o somatório dos momentos em relação a vetorialmente é igual a. Então, o momento fica dessa forma, esse produto vetorial aqui. Bom, eu tenho que I com I vai zerar,
O x está aqui, né? O produto vetorial está aqui. I com I vai zerar, I com K, ok, K com I, ok, K com K vai zerar. Então, eu posso simplificar esse produto vetorial aí da seguinte forma. Isso aqui vai ser igual a... Na verdade, deixa eu tirar esse igual aqui e vou copiar embaixo. Então, fica assim. I que multiplica psi ponto mais φ ponto cosseno beta menos I' φ ponto cosseno beta, isso tudo multiplicado por φ ponto seno beta. Porque aqui, ó, com I, K eu tenho φ ponto seno beta, e com K, I eu tenho φ ponto seno beta. Então, φ ponto seno beta é um termo em comum, então eu posso colocar em evidência. I com K dá J, né? K com I dá menos J, né? IJK, I com K dá menos J, e K com I dá J positivo. Aí é jogada de sinais. Então, tem positivo aqui, negativo aqui, enfim. Fazendo essa multiplicação, eu chego nesse termo aí. Lembrando o seguinte, aqui não teve o θ ponto, que estava aqui na equação, né? Que está na equação. Porque esse θ ponto ele é zero, não existe um θ ponto aqui, né? Não existe velocidade angular no sentido θ ponto. Então, por isso ele foi descartado na multiplicação. Perfeito? Então, ele foi descartado aqui e aqui. Bom, então, esse aqui é o meu momento em relação a A. Só que eu já encontrei ele, né? Meu momento em relação a A tá aqui, ó, menos mgl seno beta j. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar esses dois aqui e eu poder encontrar o meu psi ponto, que é esse vetor aqui, que é o que ele está procurando, que ele está pedindo, né? Então, igualando esse termo com menos mgl seno beta, que é o vetor que a gente encontrou, né, para o momento MA, eu encontro isso aí. Então, o que eu vou fazer? Então, já igualei, né? Então, posso cortar o seno beta com o seno beta aqui, os versores JJ, e eu vou chegar na seguinte equação. Eu vou chegar aqui, I φ ponto mais I menos I' φ ponto cosseno beta φ ponto é igual a menos mgl. Isolando aí psi ponto é igual a I' menos I dividido por I φ ponto cosseno beta menos mg L dividido por I φ ponto. Isso aqui é o meu psi ponto, que é o que ele está procurando aqui, ó. Taxa de rotação própria do disco em torno de AB. Então, vou botar esse vetor aqui. Bom, eu sei que... Deixa eu copiar de amarelo. Eu sei que I
De novo, é meio mr quadrado. Isso aqui é igual a 625. 10 a menos 3. Eu sei que o meu I' é M L quadrado 1/4 de R ao quadrado, e isso é 0.728125. O meu φ ponto menos 36 RPM, que é igual a menos 1.2 π radianos por segundo. O meu beta foi dado também, que é 30 graus. Então, jogando aí nessa equação, eu vou encontrar que o meu Pc ponto é 1326 RPM, ou rotação por minuto. Então, isso aí foi a questão número 2.